Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um Pod Connection. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre artes, no Dia Nacional da Arte. Nós estamos aqui com o nosso aluno Davi Boas, ok? E com a professora, ela é professora, pesquisadora e dançarina, trabalha na Escola Israel Pinheiro, no Alto Vera Cruz. E nós vamos bater um papo hoje sobre Leonardo da Vinci. Lembrando que esse podcast é um oferecimento, um patrocínio da Delícias da Mamãe, Delícias de Mami, tá? Vocês podem acompanhar lá no Instagram, é o @delicias_mames_Paula, tá? O telefone é 48801-2279. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre Leonardo da Vinci, um dos melhores artistas mais importantes da humanidade, do mundo. Ele teve várias artes, como por exemplo, uma arte muito famosa dele, por exemplo, a Mona Lisa, que ela é protegida e ela é bem preservada, que ela pode simplesmente ser uma proteção, ela pode simplesmente ficar permanente, não pode estragar e não pode nem ter mancha, até hoje. Olá, eu sou Rosângela, Eu vim aqui hoje conhecer o Davi e conhecer um pouquinho mais de Leonardo da Vinci, porque ele falou que ele sabe muito, então eu quero escutar um pouquinho com ele. Né, Davi? Sim. Então, me conta um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Bom, eu me interessei com a história dele, porque na minha escola tem um professor de arte da minha escola que a gente estuda sobre artes visuais e, por exemplo, teatros. Então, o Leonardo da Vinci, ele tem alguns segredos, só que esses segredos e características eu ainda não sei um pouco, mas posso falar um dos exemplos. Por exemplo, uma hipótese que eu tenho e teorias que eu tenho é que o Leonardo da Vinci, ele mais ou menos demorou faz tempo que a Mona Lisa. E aí a Mona Lisa Você está falando assim que ele demorou para fazer a Mona Lisa? Ele demorou para fazer a Mona Lisa. Ela foi a primeira obra dele? Não, porque ele não tem muitas obras, né, Davi? Mas muitas obras. Ele tem a mais conhecida. A mais conhecida. Que é a Mona Lisa. Aí tem umas artes que ele não conseguiu completar porque, infelizmente, morreu numa guerra em Milão, na Itália. Qual foi a data mesmo que ele faleceu? Ele morreu no dia 19 de maio de 1519. Tá certo? Ó. 2 de maio, dia 2 de maio, né? 2 de maio, 1500. Você falou que teve uma obra que ele não terminou. Qual foi a grande obra que ele não terminou? Por exemplo, é um cavaleiro em cima de um cavalo. Ele só fez a metade do cavalo, menos do cavaleiro, porque ele morreu. Não sei se ele morreu de velhice ou de uma doença, uma causa sobre a guerra. Porque, por exemplo, se ele tivesse, por exemplo, porque lá na Itália foi um dos grandes artistas naquela época. Porque naquela época antes, há 100 anos atrás, depois daquela de 1450, antes dele nascer, existia uma praga, que era uma doença. Sério? Que quase matou 70% da população da Europa, foi embora. Qual o nome dessa praga? Eu não sei, é uma praga aí. Tem o médico da praga. Só sei que chama praga. Que esse negócio começou a se espalhar pelo século X até o século XV, né? O século XV. Que o século XV, por exemplo, eu não sei dos 3 períodos que aconteceu sobre a praga. Mas vamos voltar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Ok. Certo, isso aí. Vamos lá. Por exemplo, das 4 artes que ele fez foi Mona Lisa, tem um cavalo, foi a arte daquela cidade lá na República Tcheca,
que era antigamente, que por exemplo, como exemplo, teve uma vez que ele viajou para um lugar, eu não sei onde que ele viajou, só sei que as artes deles têm a ver com umas artes sobre a Mona Lisa. A Mona Lisa esconde uns grandes segredos, e esses segredos são 3 tipos de segredos. Por exemplo, teve uma vez que um grupo de Isso é uma meninas... teoria, né? Não é verdade? É uma verdade. Tem uma teoria que eles tentaram roubar o quadro da Mona Lisa. Aí depois eles pegaram. Aí eles fizeram 4 cópias delas. Esses 4 cópias delas. Mas uma dessas 4 são falsas. Apenas uma está lá no museu. Lá na Praça de Louvre. Lá na França. Louvre, na França, em Paris. Museu de Louvre. É. Eu estive lá. Porque aí, o Leonardo da Vinci, por exemplo, na Itália, ele já foi para a Alemanha, para conhecer um pouco. Porque ele já teve. Por isso que ele tem aquela barba grande sobre a arte dele. Uma barba grande. Porque ele, por exemplo, ele teve muito cansaço quase devido às seguidas dele. Porque fazendo uma arte, teve uma vez que ele fez uma parte da cor do pincel para ele fazer uma arte que eu não conheço, ela acabou quebrando. Ela acabou Não conseguiu acabando. terminar. Não conseguiu terminar. Quanto tempo ele levava para fazer? Você sabe? Quanto tempo de uma arte para outra? Mais ou menos. Em Para média? você ver uma teoria que eu sei que pode caracterizar, em hipótese, abre aspas, que você pode simplesmente pensar em primeiro para a disposição do Leonardo da Vinci, da arte dele, é que mais ou menos um artista, ele pode demorar mais ou menos um dia e alguma coisa para demorar, independente do quadro e do PX que o quadro vai tiver, por exemplo, das cores. PX, que é uma altura do quadro. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a professora Rosângela, que como você trabalha na educação infantil, Sim. Qual é o que você acha assim, as crianças, qual é a faixa etária e qual é o interesse delas para esse tipo de arte ou esse tipo de assunto como a gente está hoje aqui conversando com o Davi? Assim, o Davi falando assim, né, exatamente, né, porque o Davi domina o assunto, ele fala como propriedade. Na educação infantil, na verdade, a gente vai chamar atenção para formas, para as cores. Aí a gente apresenta assim um artista, a gente fala, porque quando você começa a estudar, né, sombras, e então através desses elementos que a gente chega até no artista, aí vai contando a história do artista para eles. E eles assimilam 4 ou 5 anos. E eles assimilam, eles guardam as obras que eles gostam, e eles falam mesmo assim, né? Eles fazem observações, né? Eles falam coisas assim que às vezes a gente não consegue ver, porque a criança ela tem um olhar. Mas sim, a gente trabalha assim, os artistas com ele. Não, né, muitos fatos, datas, né, nessa compreensão. Mas assim, mesmo da obra mesmo, né? Sim. Eu fiz essa pergunta porque eu agora também queria fazer uma pergunta para o Davi. Porque, como você falou, a faixa etária é 4, 5 anos. E eu queria saber quando você está com? 12 anos. 12 anos. Quando é que você começou a ter contato com arte? Com arte? Qual é a idade? Você lembra? 8 anos ou 9 anos de idade, porque quando eu tinha 7 anos eu não gostava muito, eu gostava mais de matemática. Sim. Mas você acha importante, né, Sim, arte. Você estava me explicando, você estava falando exatamente um pouquinho, né, sobre a arte, a importância. E a matemática. Elas combinam também com a arte? Sim. Mas, por quê? Por que a gente consegue calcular? Porque quase todos os artistas conseguem calcular. Porque eles conseguem colocar e pensar primeiro do tamanho. E como ele vai imaginar como se for a arte. Porque, por exemplo, vários descobrimentos, por exemplo, arqueólogos, paleontólogos, filósofos, cientistas e geográficos. E aí, como, por exemplo,
tem uma teoria que o Leonardo da Vinci, Eu Ele vou já- falar agora, tudo que essas profissões que você falou ali, Leonardo tinha várias, né? Ele era quase tudo ele isso que você era falou. artista. Ele era artista. Pintor, escultor, geólogo, o que mais que você falou aí que ele é também? Isso. Cientista. Tem mais coisas por aí. Uma coisa que, por exemplo, os cientistas acham que uma teoria, eles acham que conseguem construir máquina do tempo. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque não tem tempo de você criar uma máquina do tempo e conhecer Leonardo da Vinci. Porque isso já aconteceu, acabou. Se tivesse, você ia querer conhecer o Da Vinci? Queria. E o que você ia perguntar para ele? Eu ia perguntar a ele se ele podia ir para Portugal e pensar se ele podia fazer uma arte do povo da França quando eles invadiram Lisboa. Que é lá na França, a França não chamava de reino da França não. Era reino francês. Ou eu não sei. Não era conhecido como França, mas reino francês. É reino francês. Eram os reinos, reino de Portugal, é isso? Era o reino de Portugal, que era comandado por. Uhum. Aí tinha um navegador, que era Pedro Álvares Cabral. Aí tem o reino da Espanha. Aí tem a Holanda. Porque, por exemplo, tem uma cidade que o Leonardo da Vinci gostaria muito de ver. Nova Qual? Amsterdã. Qual? É. Nova Amsterdã. Atual Nova York. Porque o Império Holandês, ele já foi lá para América do Norte. Lá perto de Miami. Não, mas aqui eu vou te contar um pouquinho. Por que você acha que ele ia gostar de conhecer? Porque naquele lugar de Nova Amsterdã, lá tinha vários ouros. E esses minérios ele mais ou menos vale 5 milhões de euros, que aqui em reais é mais ou menos 1,4 milhões. Mas ele ia gostar desse ouro para quê? Para Não, o trabalho? ele não gostaria de por causa disso. É porque a cidade era linda. E lá tinha várias artes, lá tinha várias lojas e algum lugar para ele pintar. Porque lá, sabe aquela cor desde o início que eu te falei que umas artes que tinha acabado e ele não conseguiu terminar? Sim. Então, é lá que ele ia colocar a cor que ele ia encontrar para ele pelo menos misturar Ah, e levar para entendi. Itália, entendeu? Ah, ok. Então você gostaria de que ele terminasse com a cor, né, correta para ele Ela é fazer. mais bonita, Davi, você pinta, Davi? mais ou menos. É. Eu tem vezes que eu desenho, mas não dá muito certo não. Dá não? Não. Seu negócio é muito mais a teoria, estudar história, né? Por exemplo, eu acredito nas ciências e na Bíblia. Ó, Acredito, você acredito. pode comer, viu? Agora não, porque, por exemplo, já Falou, falou de né? educação, então tá tranquilo lá. Não, você pode comer, porque isso aqui é uma cortesia do Delícias da Mamãe, ou Delícias de Mami. Fique à vontade. Eu vou pegar, eu não gosto de doce não, mas vou comer. Né? Porque já é patrocinado, já VHD, então é no seu controle. E aí, o que acontece? Pra mim, eu ia me inspirar no Leonardo da Vinci. Gosto de arte? Gosto de arte. Mas eu também gosto de história. Eu me adapto com história e geografia. Tem uma vez que o Leonardo da Vinci fez umas artes sobre a teoria das placas tectônicas. Tem a placa de Nazca, a placa sul-americana, que essas placas, quando elas se dividem, quando elas batem, né, elas se transformam em vulcão, que o planeta Terra, ela teve vários supercontinentes há milhões de anos, porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Que ela é considerada, ela era como uma bola de fogo, cheia de bola de fogo, o planeta Terra. Aí depois ela gelou, aí chegou um supercontinente que chamava Uri, que era pequeno. Aí depois chegou a Colômbia, a Panote, a Pangeia, a Laurásia, a Gondwana, a Índia, a Antártida. Aí tive a Eurásia, até virar isso aí. Foi até na época dos dinossauros. O Leonardo da Vinci, muitas pessoas já se perguntaram pra ele, já morreram já, que elas já fizeram até cartas pra ele. Porque ele não se, por exemplo, descobre
como que ele consegue se adaptar com a arte. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele perdeu o pai. Eu ia te perguntar exatamente como que era a infância dele. Eu não me lembro bem da infância dele, mas só sei da fase adulta. Ok, entendi. Tá, e o que você ia falar da infância? Porque eu te cortei, né? Você ia falar uma coisa. Por quê? Quando ele perdeu o pai, ele teve que trabalhar numa lojinha de pão. Aí tinha um tio, que ele era grandão, ele era barrigudo. Ele vendia pão. Era o quê? Ele Barrigudo? era grandão. Aí ele começou a trabalhar. Só que aí, o homem que deixou ele trabalhar lá para ajudar a mãe, ele deu um pincel e uma folha de papel para ele, uma folha. Aí ele começou a desenhar. Aí o homem que pediu, quando ele era mais ou menos na fase adulta, da adolescência, ele foi lá e pediu. Ele pediu para um cara que era amigo dele, que era colega, para ensinar sobre os tutoriais das artes. Aí o Leonardo, parece que com 13, 14 anos sim. que ele começa, né? Aí ele, Pintura e com 13, escultura. 14, aí ele começou a ser esculturista. Começou a chegar, foi viajar em várias cidades, depois ele virou um artista. Começou a trabalhar nas suas primeiras artes. Aí uma das primeiras artes eu não sei, só sei que ele fez uma arte do cavalo de Troia, que era um cavalo do Império Romano, que era gigante. Que ou é um cavalo de Troia ou ele não fez, porque tem muitas artes que ele fez. Ele não gostava de assinar, né? Os trabalhos Ele gostava de dele. assinar. Ele não gostava do. Sim. Nós estamos aqui indo para o final desse podcast. Nós gostaríamos aqui, então, de fazer as considerações finais. Foi um bate-papo legal, né? Davi, o que você tem a dizer? Olá, né, pessoal do YouTube que está assistindo. Nós esperamos que não pode connection, um podcast que todo mundo quer especial, recomendado, simplesmente com os doces que Doce a patrocina Delícias de Mami. Delícias de Mami. Que aí já acabou de comer o brigadeiro, que bom demais, entendeu? O menino gosta disso. Zoeira. Tem alguém ali no bastidores querendo também um pouquinho, mas não pode, né, Davi? Vamos comer tudo antes de terminar, né? Não vai acabar descontrolando, Uhum. que aí não vai aguentar mais. Davi, agora que eu prestei atenção no seu nome, quase dá 20 o seu nome. Ah, falta pouquinho, ó. Davi da 20. Porque o meu nome Davi, ao contrário, chama Vida. Minha mãe ia colocar de Lucas Ribeiro, mas ela prefere que o povo tava indo pra cima da minha mãe quando ela deu nascer, pra escolher o meu nome. Chama ele de Leonardo, chama ele de... Ela falou Leonardo. Leonardo. Ah, então essa história com o Mas Leonardo. não, esse negócio então Ah. Vamos chamar o seu nome artístico vai ser Davi da 20. Davi da Vinci? Isso. Sobrenome ou... Não, seu nome artístico. Davi da 20. Porque você tinha ali uns renascentistas para escolher outro, você foi logo nele. É. Que aí Leonardo, Davi. Aí quando minha mãe ela viu que era Davi, ela leu a Bíblia, começou a saber de Davi. Aí tinha um outro, era Boaz. Boaz foi que casou com Ruth. Claro. E com nessa geração a minha mãe conjuntou com esse nome. Já teve um voluntário aqui, na Inglaterra, que o nome dele era Boaz. E ele era da família toda russa. O Leonardo da Vinci. Boaz. Sim. Ó, Então você não é mais o Davi Boaz, você será o Davi da 20. Boaz. aí fez um nome engraçado aí, né, William? Aí o bate-papo virou artes visuais. Legal. Massa, então, e professora Rosângela, você pode... Ah, tá. Agradecer o convite. Aprendi muito com o Davi, né? Eu acho que eu nem consegui fazer muitas perguntas, porque ele já vai falando, ele vai emendando uma coisa nova, vai ligando, né, a história. Uhum. Muito legal. Muito legal. É como se fosse um controle de sistema. E dentro dele você coloca várias engrenagens em peças. Aí vai acabando virando o resultado. É o Davi, não é? É muita informação. Agradecer de novo, né?
E eu tenho um Instagram, que é @rosaflores, né? Que a gente tem um projeto também como palhaçaria, que é Tesoureiros, que a gente fala sobre patrimônio material e imaterial, como palhaça. Legal, bacana demais. Então, pessoal, lembrando que esse podcast tem um patrocínio da Delícias de Mames, @delícia_mames_Paula. O telefone é o 98801-2279. Né? Muitas delícias lá. Né? Acho que vou comer sozinho esse final aqui, tá? Nossa! Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, sempre @BHZ Connection, YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Ok? O website é www.bhzconnection.org.br. Valeu, Davi! Falou, rapaz!